Pessoal, dando continuidade à questão dos textos literários e não literários, né? Aí vem falar aí sobre a importância, o próximo item, a importância da literatura. Então, começa com a pergunta, por que estudar literatura? E ele mesmo responde, aparentemente, ela parece não ter nada a ver com o mundo em que vivemos, já que trata de fatos inventados e de mundos que não existem. Essa é uma definição bem vaga do que vem a ser literatura, né? Aí só viu pelo lado inverossemelhança, ou seja, do lado ficcional. Mas você tem a literatura realista, você tem aquela literatura que fala da realidade, tá certo? Que mostra, né, o cotidiano das pessoas e não apenas a questão da invenção, da questão do sobrenatural, do fictício. Então, e abaixo ele bota um texto do escritor búlgaro Tevzan Todorov, que é um renomado pensador de linguagem e literatura, que vai falar desse poder da literatura. Então eu vou ler apenas a introdução e a conclusão do texto para a gente comentar, tá certo? Para a gente refletir sobre essa importância da literatura no nosso, né, dia a dia, no nosso contexto social. Então ele diz assim, a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos. Ou seja, pode nos ajudar, pode ser nosso parceiro, né? Nosso amigo, olha aí, ou nossa amiga, já que está falando da literatura. Nos torna ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam. Ou seja, através da leitura você pode entender as outras coletividades, as outras pessoas, as outras raças, tá certo? Você vai se familiarizando com a maneira de eles viverem, de eles pensarem, tá certo? E assim se torna mais próximo. Nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Então, através da leitura do conhecimento geopolítico, do socioeconômico, que os textos literários nos apresentam, você vai tendo essa visão, não é? Essa visão mais, tá certo, mais cosmopolita, uma visão mais abrangente do mundo, não é? Não aquela visão mais fechada, mais cartesiana, não é só do mundo que você vive, do local ali que você mora. Isso era mais lá na Idade Média, que não havia internet, a comunicação era muito precária, levava tempos para você comunicar um fato a uma outra coletividade, né? Mas com o advento das grandes navegações, que aí começa a questão da globalização, né? Aí você vai adquirindo conhecimento das novas culturas, vai aprendendo sobre elas e vai expandindo o seu conhecimento. Então, a literatura pode muito. E o texto termina quando ele diz assim, ó, como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é pensamento e conhecimento do mundo psicossocial em que vivemos. Ou seja, a literatura tem tanta importância quanto as outras ciências, né? A filosofia, as ciências humanas, ciências da natureza, né? Já que ela trabalha tanto com o mundo psicológico, tá certo? Como com as questões sociais retratadas no dia a dia. Né? Os estilos de época, que nós vamos estudar mais à frente, né? As escolas literárias vão mostrar isso aí, como as pessoas viviam, os ambientes, né? Então lá no Barroco, questão das capitanias hereditárias, o crescimento, o surgimento do ouro lá em Minas Gerais, né? Aí você vem para o Brasil colônia, quando Portugal vem no século XIX para o Rio de Janeiro, aí, enfim, todo um contexto sociopolítico e geopolítico, a literatura nos vai retratar, né, isso aí. Então, a importância da literatura como meio de divulgação, como fonte de entretenimento, de autoajuda, entre tantos outros conceitos. Então é muito vago dizer que a literatura só retrata, né, fatos criados, sobrenaturais. Não, isso aí é um tipo de literatura. Tranquilo? Aí vem o outro item, intertextualidade, de extrema importância para a gente. Tá certo? Nós vamos ver que muitos dos textos, né, na literatura, muitas das obras literárias, das produções literárias, vai haver uma certa recriação. O que é uma obra de arte? Né? O que é? Se não recriar, tá certo? Então, ela está de recriar, dando aí a sua, colocando o seu ponto de vista, o seu subjetivismo, né? Então a arte literária é essa arte de recriação. E nesse recriar nós vamos ter vários textos
né, que vão parodiar outros, que vão parafrasear, que vão citar, né? Você tem vários tipos de textos que a gente chama de intertextos. A paráfrase, a citação, a epígrafe, a paródia, que nós vamos estudar ao longo, né, das nossas aulas, tá certo? Então o texto fala, mostra, o nosso material mostra um texto muito, mas muito reescrito, muito lido, muito comentado da nossa literatura, que é a Canção do Exílio, tá certo? Então você tem na página 10 duas obras, os dois textos. O original, se podemos assim chamá-lo de original, que foi a Canção do Exílio, escrita por Gonçalves Dias, tá certo? Um dos nossos grandes poetas românticos, se não o maior poeta romântico. Você tem Gonçalves de Magalhães, que vai introduzir o romantismo com a obra Suspiros, Poetas e Saudades, em 1836. Ele é quem vai dar início à questão do romantismo. Mas os escritores, os críticos literários, atribuem aí os méritos dessa divulgação da poesia romântica a Gonçalves Dias, tá certo? Então essa Canção do Exílio, ele escreveu justamente em 1843, quando ele estava em Coimbra, Portugal, cursando Direito. Então veja, quando ele diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então vem a questão do saudosismo, né? Da valorização romântica da terra natal, tá certo? Então ele estava em Portugal e está com saudades do Brasil. Nós vimos isso na literatura dos viajantes. A Carta de Caminha, ela vai exaltar as belezas do Brasil. Com um detalhe, né? A finalidade daquelas cartas era o quê? Despertar na corte portuguesa, né, o desejo de colonizar a terra recém-descoberta. Então era uma função mais informativa, né, de descrição. Aqui não, já é de exaltação. Tá? E olha que ele não usa os nomes Portugal e Brasil, ele usa os advérbios cá, se referindo a Portugal, e lá, se referindo ao Brasil, tendo em vista que ele se encontra em Portugal. Então, se sente exilado, né? E começa a exaltar, né, as belezas. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. E nós vamos ver que alguns desses versos eles vão entrar no hino nacional, tá certo? No hino nacional brasileiro tem algumas dessas passagens parafraseadas no hino nacional, que é também um hino, vai exaltar a pátria, né? Então, é uma questão de exaltação, tá certo? Então, Gonçalves de Magalhães Gonçalves Dias vai trazer esse sentimento romântico de exaltação da nossa terra, da natureza, da valorização, né? Então, uma coisa bem, digamos assim, saudosista, uma coisa bem subjetiva, né? Idealizada, um país dos sonhos, tá certo? Das coisas boas, e ele sente essa saudade, ele sente essa falta do Brasil, tendo em vista que ele se encontra em Portugal. O outro texto, de Murilo Mendes, aí você já vem para um escritor modernista, tá certo? Então a abordagem vai ser bem diferente, tá certo? Então o modernismo, ele vai ser um movimento, digamos, né, diferenciado de todos os outros. Há quem diga, né, alguns escritores separam a literatura brasileira em três ramos: literatura sobre o Brasil, que é a literatura dos viajantes, a literatura no Brasil, que vai até o pré-modernismo, e a literatura do Brasil, que aí começa realmente com o modernismo, com a Semana de Arte Moderna, né? E aí vai realmente exaltar a nossa, né, literatura, os nossos valores. As outras, o período anterior, era mais de imitação do que ocorria na Europa, etc. E os viajantes são mais relatos, cartas a respeito da nossa terra. Então os modernistas não. Eles criaram uma literatura realmente brasileira, valorizando os aspectos brasileiros. Começa pela primeira geração, que é regionalista,
né? Vai abordar os aspectos regionais do Brasil, né? Então não interessa o que está acontecendo na Europa, não, o que interessa é o Brasil, o que interessa é retratar a nossa cultura, a nossa literatura, os nossos escritores, né? Mais à frente a gente fala, né, sobre esse período. Mas olha só, então a Canção do Exílio de Murilo Mendes, ela começa assim, ó, minha terra tem macieiras da Califórnia. Então olha aí, já vem o item, o que? Estrangeirista na coisa. Macieiras da Califórnia. Tá certo? Então, aquela questão da xenofobia do poeta, do escritor moderno, a versão àquilo que vem de fora. Tá? Nós vamos estar falando aí do início do século XX. Né? Você vai ter toda a questão da migração, que chega da São Paulo ao Rio Grande do Sul, tá certo? Então, as migrações, né? A formação de uma sociedade mais urbana, né? Então, vai ter todo esse aspecto aí. Né? Então, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Então, olha o elemento estrangeiro na terra natal. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametistas. Ele faz uma crítica aí ao período anterior, tá certo? Cruz e Souza, né? Que dá do simbolismo. E Cruz e Souza era negro, então a questão, o negro foi importado, ele veio para o Brasil, né? A origem brasileira, digamos assim, né? Tem a miscigenação. Então o negro faz parte desse processo de miscigenação. Então, os sargentos do exército são humanistas, cubistas, são movimentos, né, literários importados, os ismos do início do século, como alguns escritores chamam. Os filósofos são polacos. O que são polacos? São poloneses, ó, vendendo a prestações. Ou seja, há uma invasão no Brasil. Veja que Murilo Mendes, com essa Canção do Exílio dele, ele se sente exilado na própria terra. Ele sente falta do Brasil, dos brasileiros. Tá certo? Então essa invasão do que vem de fora, né? As maçãs vêm de fora. Ele quer algo realmente da terra. Né? Ele está em minha casa e não está com a minha família. Tem os estranhos na minha casa. Né? Eu estou no meu país e os estranhos estão chegando, eu não vejo, né? Maneira de contornar isso aí. Então eu vou criticar essa situação. Né? A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Ó. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda, tá certo? Então a Gioconda, que é a famosa, né, obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, também é chamada de Gioconda. Então veja os estrangeirismos, a invasão estrangeira no próprio país. Né? É dizer, eu morro sufocado em terra estrangeira. O que é que isso quer dizer? Que ele está no seu país, mas se sente sufocado. É diferentemente de Gonçalves Dias, que está em Portugal e sente saudades daqui do Brasil. E Gonçalves e Murilo Mendes não. Ele está no Brasil e sente falta do Brasil, devido a essa questão né, do estrangeirismo, da cultura estrangeira, do que está chegando. Ele fala, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custa 100 mil reais a dúzia. Então, olha aí, nós temos os nossos produtos, mas são inacessíveis do ponto de vista financeiro. Então vem a crítica social. Né? O brasileiro em si, o nativo não tem acesso à comida. Por quê? Devido à questão financeira. Tá certo? Uma crítica aí à questão financeira, né? Aí ele diz, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então, uma carambola, uma fruta típica do Brasil, né? Mas de verdade, não importada, não trazida, né, de fora, mas sim plantada, colhida aqui. Né? Um sabiá autêntico, não um sabiá copiado. É essa, né, a visão que a gente tem. Então, quando você compara a Canção do Exílio de Gonçalves Dias com a de Murilo Mendes, aí você vê a diferença. Um exílio externo,
Gonçalves Dias está em Portugal, exalta os valores que tem no Brasil, e outro já fala do exílio interno, dentro do próprio país, né? Ele sente falta, né, digamos assim, dessa cultura brasileira, e é isso que os modernistas vão explorar nas suas obras, a valorização da nossa cultura, do nosso povo, dos nossos costumes, tá certo? E aí vem uma questão, né, que pede a leitura de 2 textos. Eles apontam aspectos que no seu entendimento são comuns nos 2 poemas, né? Então, a questão do saudosismo, da valorização do que é próprio do Brasil, né? Ele diz, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas. Então, em ambos os poemas, eles retratam, eles realçam, eles valorizam o nosso produto, a nossa cultura, tá certo? Então, há essa exaltação, né, dos nossos valores culturais. E a segunda questão diz, a rima corresponde a uma identidade sonora entre as palavras. Observando a forma dos versos, indica em qual deles se verifica a presença de rimas no final de cada linha. Então a rima é aquela aproximação sonora, né, para dar ritmo ao texto. Então você vai ver que essa rima normalmente vai se dar entre o segundo e o quarto verso. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, sabiá vai rimar com lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Então, flores e amores. Aí, voltarmos à aula presencial, a gente vai fazer, né, uma aula sobre essa questão de rimas alternadas, AB, CD. A gente vai fazer uma metrificação mais à frente. Ok, pessoal? Então, vai ficar para a nossa próxima aula as escolas literárias e estilos individuais, que é o assunto que está na página 11, tá certo? Então, página 11 e página 12. Então, o assunto da nossa próxima aula. E a leitura de imagens. Aí vem a questão dos direitos da leitura de imagens, que também nós vamos fazer uma abordagem sobre isso. E, em seguida, os exercícios. Mas, para a próxima aula, nós vamos estudar apenas falar sobre escolas literárias, estilos individuais e como ler as imagens nas obras de artes. Então, mais a parte artística, mais a parte visual. Ok? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula.